Segundo bloco do Ciência e Fé, traz aqui João Canuto, professor, teólogo, formado em gestão de pessoas, coach e pós-graduando em psicologia positiva. Estamos falando da inteligência, da quebra dos paradigmas de Jesus. Um dos paradigmas que ele quebra é a questão da mulher, né? Sim. Mulher praticamente era um ser inferior, era quase que um animal na época, né? A gente ainda vê algumas religiões que tratam a mulher bem inferior ao homem, né? Mas Jesus, ele pega, ele dá o upgrade da mulher, né? Na história. Não é isso, pastor? Sim, na verdade, até os dias de hoje, do mundo não cristão, né? Ou como dizem os historiadores, o mundo não cristianizado, apesar de eu não gostar muito desse termo, porque parece uma imposição do cristianismo, ele não dá o devido valor à mulher, né? E Jesus, ele vem trazer essa valorização da mulher. Um dos exemplos se encontra em João capítulo 4, os discípulos eles saem e de repente eles voltam e eles encontram Jesus se assentado no poço com uma mulher, o que era impensável uma mulher se assentar e conversar com um líder religioso. E Ainda Jesus era considerado um rabino, né? Num lugar público. Só, e ela estava sem um marido, quer dizer, ele quebra os diversos paradigmas. Sim, olha, essa mulher, olha como é que essa mulher era rejeitada. Primeiro, por ser mulher, que na sociedade da época, antes de Cristo, não se dava o devido valor. Segundo, ela era uma mulher considerada adúltera. Por quê? Porque ela tinha cinco vários, casamentos. ela estava no quinto casamento, né? Então, ela era adúltera, ela era samaritana, e os samaritanos não se davam com os judeus, ou seja, ela sofria preconceito de todos os lados. Então, os discípulos... Preconceito social, político e religioso. Religioso, e ainda o preconceito muito social ali da época. Então, o que acontece? Jesus, ele está sentado com uma mulher, com uma samaritana, e ainda uma mulher rejeitada pelo seu próprio povo. E aí ele se assenta e ele começa a conversar com aquela mulher, e o interessante é que logo depois do encontro que ela tem ali com Jesus, essa questão da divisão do reino é interessante, porque Samaria é o reino do norte, e o reino do norte vem de uma linhagem profética, então eles esperavam um Messias profeta. E aí, quando ela vê que Jesus, ele é o Senhor, ela declara, no Reino do Sul é muito comum a declaração Jesus, filho de Davi. Ela dá uma declaração tipicamente do Reino do Norte. Vejo que tu és profeta. E ela traz isso, e quando ela tem esse encontro, ela vai até o seu povo. Então, uma mulher totalmente rejeitada, ao receber Cristo, ela encontra a sua missão, e ela tem voz na sua cidade, porque ela diz, eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta, venham ver. Então, Jesus traz esse valor para a mulher, no caso da mulher adúltera que estava para ser apedrejada também ali, das crianças. Um exemplo clássico é quando Herodes manda lá atrás, no nascimento de Jesus, matar as crianças até 2 anos para ceifar a vida de Jesus. Mas aquilo era uma prática muito comum na sociedade antiga. A gente vê lá atrás Faraó fazendo isso também quando o povo de Israel crescia. E Jesus, quando todos querem expulsar os pequeninos, ele faz uma declaração, ele fala, olha, deixai vir a mim os pequeninos. Mais um paradigma. Se a criança nascia com deformidade ou qualquer outro tipo de dúvida, o pai poderia ceifar a vida da criança e sobre ele não caberia nenhuma punição, não caberia nenhuma sanção. Mas Jesus, ele vem trazer o valor da criança como uma vida. Então ele vem quebrando, ele vem dando valor, colocando que todo ser humano, ele não faz acepção de pessoas, tem liberdade e acesso a ele. Não, eu fico impressionado com a valorização. Hoje, sem o cristianismo, nós não saberíamos o que seria da mulher. Sim. Né? Não estamos atacando a religião de ninguém, não é o nosso intuito, mas você vê que no Islã, né, no Alcorão, a mulher ela é muito, muito massacrada em termos sociais e educacionais, principalmente pelas linhas mais radicais. Sim. Que tratam a mulher com muita inferioridade. Com muita. Sim. E até em sociedades também que não são islamitas, no Japão, por exemplo, a mulher é tratada. Na Índia, que é predominantemente hindu,
O homem não pode caminhar, por exemplo, de mão dada com a sua esposa, né? Ele pode caminhar de mão dada com o irmão, com o filho, mas a esposa tem que andar atrás. A gente vê, por exemplo, hoje no Estado jihadista... O estupro, inclusive, não é considerado um crime. Um crime em algumas partes. A questão do Estado Islâmico, a gente vê isso constantemente, né? Vídeos sendo postados de mulheres sendo violentadas e isso sendo considerado como algo absolutamente normal, né? E uma das coisas lindas desse texto ainda de João 4 é o que acontece. Jesus pergunta, onde está o seu marido? E ela respondeu, eu não tenho. Jesus falou assim, realmente você não tem, porque você já teve 5 e esse que você está não é seu. Ou seja, Jesus era o 7º homem. E Jesus foi o primeiro que se assentou com ela e olhou ela com uma maneira completamente diferente, com um olhar de amor verdadeiro, um amor que dava significado à vida daquela mulher. Exatamente. Então foi o primeiro homem que olhou para ela de uma maneira como um senhor, como um salvador, como alguém que reconhecia o seu valor, e não como uma mulher que estava ali para se entregar a uma mulher de vida fácil. Não, e é interessante o discurso que ele tem com ela. Eu tenho pregado muito esse texto, talvez de 1 ano e meio para cá foi o texto que eu mais preguei. Eu dou muita ênfase, dou ênfase também nessa quebra de toda a questão da política, da sociedade, da mulher, mas o discurso que ele faz com ela. Ela é uma mulher curiosa, ela é uma mulher que buscava. Essa mulher, ela era completamente tragada pela rejeição. Porque uma mulher que já tinha assistido 6 homens, é uma mulher que sofre muita rejeição, né? Tanto da sociedade e dela mesmo, porque ela tem que cobrir as suas rejeições achando paixões. Sim. Né? Porque o amor, o novo amor, ele quer cobrir uma rejeição que não foi tratada lá atrás. Aí se cria um novo amor para cobrir a rejeição de agora. A pessoa fica viciada em amores, né? Fica viciada em amores. Nós temos vários poetas que eram viciados em paixões. Isso tem muito a ver com a rejeição. Então Jesus faz um discurso que ele vai muito profundo no coração dela. Ele não responde nenhuma pergunta para ela. Ele não responde porque ele estava conversando com ela. Ele fala, se você me pedir água, eu te dou outro tipo de água. Ele não responde se ela deu um poço para ele, né? Que o poço a água que ele tinha, o pai Jacó tinha dado aquele poço para ela. Ele não responde de onde que ele tiraria a água. Ele falou assim, a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ele responde com uma nova pergunta. Isso era algo muito típico de Jesus, sempre estar respondendo uma pergunta com uma nova pergunta. Por quê? Quando você dá a resposta, a pessoa não pensa, não interioriza. Agora, quando você faz uma nova pergunta, a resposta vem dela, ela tem que raciocinar, ela tem que pensar. E outro paradigma que Jesus quebra nisso é quando ela vira e fala assim, aonde nós adoraremos? Em Jerusalém, em Sião, no monte, aonde vai ser? E aí Jesus vira e fala, olha, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, novamente, Jesus levando ela a interiorizar a mensagem. Quebra mais um paradigma. E trazer... Adoração não é local. Entendeu? Adoração é do coração. Parte de dentro. Então, Jesus ele traz aquela mulher ali para uma reflexão profunda, muita sabedoria aplicada, né? E Jesus era mestre em fazer perguntas. Mestre em fazer perguntas. Tenho que dar o imposto? De quem é essa imagem? Então ele fazia com que a pessoa encontrasse a resposta. Por quê? Porque ele trazia perguntas profundas. Quem usou essa técnica foi Sócrates, né? A maiêutica. Mas a forma que Jesus usou, mas ele é Deus, não dá para comparar, né? Muita inteligência. E tipo assim, é uma técnica que tem sido muito voltada hoje para algumas profissões, né? E Jesus é bastante utilizado como exemplo dessa capacidade de fazer perguntas tão reflexivas, né? Perguntas tão profundas, perguntas simples, mas que tocavam de uma forma profunda o coração. Vamos falar dessas próximas perguntas no próximo programa. Eu quero encerrar esse bloco só lembrando na questão da mulher, retomando a questão da mulher, que no Éden, a mulher é tida como a principal causa da queda do homem. Sim. Certo, né? Então nós estamos aqui em Gênesis. Lá em João 20,
para quem que Jesus, para qual ser humano que Jesus aparece em primeiro lugar? João 20, Para Maria Madalena. Então, olha aqui, em Gênesis entra o pecado pela mulher na humanidade, pelo homem, pelo casal, né? Aqui é como Jesus falou assim, estou resgatando agora a mulher, estou resgatando o direito dela, eu estou colocando ela como um ser igual ao homem, todos são iguais perante a Deus, aparecendo em primeiro lugar para uma mulher. Sim, e quando o texto de Gênesis fala que e criou Deus o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou. E Satanás colocou no coração do homem esse desejo, essa estultícia de aplicar a culpa à mulher e de inferiorizar a mulher. O que Deus veio trazer o resgate através de Jesus Cristo. Jesus resgata com a ressurreição. A ressurreição é tão forte que quebra totalmente o paradigma da mulher. O pessoal que está de trás da câmara ali, as mulheres ali, estão tudo batendo palma aí para Jesus. Vamos orar então, ora para nós encerrarmos. O Ciência e Fé fica com você. E você, mulher, você, mãe, que está nos ouvindo agora, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba aquele que te colocou em igualdade com os homens, aquele que deu valor a você. Através dessa oração do pastor João Canuto, nosso teólogo aqui. Amém. Vamos orar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. E mulher sábia, traz edificação ao seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar todos esses queridos que estão nos assistindo, em especial essas mulheres que são joias preciosas do Senhor, Amém. Que têm buscado tanto o Senhor por nossa nação, clamado, porque o Senhor resgatou o valor da mulher, Pai. O Senhor mostrou o quão importante ela é, Pai, para a sociedade, para o lar, em todos os setores da sociedade. Eu quero abençoar essas queridas e profetizar sobre elas vitória em nome de Jesus. Amém. Ciência e Fé fica aqui. Semana que vem temos de novo aqui o nosso teólogo João Canuto. Deus te abençoe. Paz.